Pessoal, tá começando a ficar complicado, viu? Situação do Santos partando o jogo em casa, que não era para empatar. O time não tá se comportando bem. Eu fico me perguntando o que está acontecendo dentro do Santos, cara, que eu não consigo entender. O time não é ruim e o time não consegue jogar, velho. O Vojvoda fez mudanças também aí, que tava vendo agora aqui de olho no peixe, os caras estavam reclamando que a mudança foi mal feita e tal. É, a visão do treinador, né? Tá ali no jogo ali. Ele deduz que algum jogador é melhor, e aí coloca, e aí às vezes não dá certo, e aí tem que assumir as críticas, né? Vamos ver agora o que ele vai falar aí na coletiva, né, pessoal? É complicado. Pontos escaparem, né? Hoje, infelizmente, acontece novamente. Além da análise da partida que você costuma fazer na primeira pergunta, o que você gostou, que precisa ser ajustado para esse quase, né, dessa vitória vir e o Santos conseguir sair vez, né, dessa situação de ficar muito próximo da zona do rebaixamento? Bueno, boa noite. Bueno, en cuanto eu posso analizar o partida, o placar, ya o placar que está, es el 1-1, no voy a analizar un placar, más en cuanto a análisis, hallo que hicimos una boa primera parte, una segunda parte donde iniciamos no como habíamos o terminado la primera, más después de o gol de eles, Ochimi respondió en atitude, en crear finalizaciones muy claras, ¿sí? Si tivemos algo que 3 o 4 finalizaciones muy claras, que si entran esas bolas estamos hablando de otro tipo de placar. Más o fuchiboles ter efetividade, hoje o faltou essa. Não existe, talvez. Posso falar un pouco de efetividade, mas eu posso falar de efetividade quando la bola, no sé, creamos algo que más de 20 finalizaciones y 4, 5 o 6 muy claras. Cuando falo de claridade, no sé si es, bueno, erramos en las finalizaciones, porque la bola en la travi son centímetros, ¿me entienden? Entonces, algo que bueno, Ochimi continúa creando finalizaciones, continúa siendo un Chimi que impone ataques, más bueno, o recibimos algo que dos chutes a gol o uno, y bueno, recibimos un gol. Eso, bueno, hay que corregir, más, bueno, adversario también yoga y en esta partida Fico también con un sabor amargo porque bueno, estábamos jugando en casa y bueno, eu quería conseguir esos 3 puntos. Aqui, boa noite, Lucas Barros do Diário do Peixe. Hoje o Santos é o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. E agora o Santos tem uma sequência, incluindo jogos. Os próximos 3 são mais 2 jogos aqui em casa. Eu queria saber como faz para o Santos recuperar esse protagonismo dentro de casa, começar a conquistar pontos, porque na situação que o Santos está na tabela, hoje é essencial que se conquiste pontos dentro de casa. Então eu queria saber. Bueno, cómo conseguir Hallo que o Santos fue protagonista hoy, tanto en lo primero como en lo segundo tempo, salvo esos 10 o 15 minutos de segundo tempo. ¿Cómo hacer? Eu vou a continuar trabalhando, escutando bueno, no sé si o críticas, pero escutando a jugadores, escutando a ver a mis analistas, a mi comisión técnica para mejorar eso. Más que mejorar, hay que mejorar o resultados. O resultados se consigue creando chances de gol y defendiendo cuando conseguimos. Hoy, bueno, creamos muchas chances y conseguimos solamente un gol. Más no sé si esas cantidad de chances es para caer a jugadores, decir, bueno, no fueron efectivos. No fueron efectivos en cuanto a gol, más o la bola iba a la travi o intervenía golero o están los palos también, que bueno, que muchas veces o fuchibol depende de eso. Yo voy a continuar trabajando para que Ochimi
se impor al adversario en cuanto a juego, en cuanto a finalizaciones y bueno, y también en cuanto a efectividades para conseguir puntos, que es lo que precisamos. O futebol vive de puntos, vive de la tabela y bueno, eu sou consciente de eso también. Mas, ¿cómo conseguir? Bueno, hallo que o camino es este, ¿no? Seguir intentando, proponiendo un juego de ataque como fue hoy, tanto en el primero como en la segunda parte, salvo los primeros 10 ou 15 minutos da segunda parte, sim? Boa noite, José Boa noite. Edgar de Matos, do GE. Eu lembro que na sua primeira entrevista coletiva você brincou com o fato da primeira pergunta ser sobre os jovens e a categoria de base dos Santos, né? Eu queria falar especificamente sobre um nome, né? O Robinho Júnior, que hoje entrou e acabou, né, incendiando o jogo e inclusive participando do lance do gol, né, ao cobrar escanteio. Na semana passada ele acabou, né, jogando a partida do Sub-20, né, contra o Corinthians e hoje, né, recebeu a chance e, né, teve uma participação importante, né? Nesse seu primeiro mês, queria né, que você fizesse uma análise desse trabalho, inclusive, né, ele participando de partidas do Sub-20, né, tendo essa chance. Como que tem sido o trabalho especificamente com ele? Se é uma tendência, né, os jogadores como ele, como o Sherman também, fazer essa transição também, atuar em partidas do Sub-20 e também, né, subir para o profissional? Como que é a sua ideia de desenvolvimento de trabalho de nomes como Robinho Júnior nesse sentido? Bueno, en cuanto a Robinho, como todos los jóvenes, nos entrenamos mucho con esos jóvenes, es más, vienen mucho del sub-20 para completar treinamentos porque necesitamos de ellos, como falo de él, como falé, no sé, de Gustavinho, que otro día, que nadie fala, ¿me entiende? O Kenai, que son más volanchis, Sherman, que ya tuve posibilidades, año pasado en Serie B, Juninho. Son jóvenes que para mí, los jóvenes, tienen que jugar. ¿Sí? Tienen que jugar. Bueno, hay veces que no encontramos o no se encuentra el momento para que el jugador juegue en el primer elenco. Entonces, un joven estar un mes treinando y no jugando, para mí no es legal eso. Entonces, bueno, nos da la posibilidad de utilizar a ellos en un sub-20. Por eso utilizamos a Sherman y ellos están predispuestos a hacerlo. A Sherman, a Juninho, bueno, más cuando las posibilidades lo permiten, porque ahora acho que sub-20 joga o sexta-feira, nós temos viaje o sábado, entonces hay que encaixar bien eso. Entonces, son jugadores jóvenes que, bueno, que Santos siempre tiene ese potencial de jóvenes con jerarquía, con cualidades. Y bueno, eu estou feliz con esos jóvenes y mi obrigación es ayudar a crecer a eles também. Oi, Voda, boa noite. Queria que você falasse sobre a lateral direita, né? Pra gente que tá de fora, a impressão é que o Mike não consegue fazer boas partidas. Até se esperava, quando o Igor Vinícius voltasse de suspensão, que ele pudesse ser o dono da posição, mas você manteve o Mike e deu sequência para ele. E uma avaliação sua em relação ao Mike, né? Se o Igor Vinícius está com algum problema de não conseguir, talvez, jogar 90 minutos, o porquê da sua decisão de manter o Mike, se ele pode também, contra o Ceará, até projetando o jogo de Fortaleza, está à disposição para ser... Bueno, es falar de alguien en particular. Você pregunta por Mikey. Eu, en mi consideración, bueno, utilizamos a Mikey en la partida de Sao Paulo porque Igor no podía jugar. Él le respondió, Chimi ganó. Partida pasada con Red Bull, eu considero que hizo una boa partida. Bueno, hoy eu tengo que analizar melhor o rendimiento de cada jugador y Igor está disponible y hay una concurrencia muy pareja entre los dos. Y así me gusta, que las concurrencias sean parejas. Si uno está bajo en el rendimiento, el otro va a ayudar para que Chimi bueno, crezca en ese sentido. Quando o Santos volta para a segunda etapa, o Santos muito ousado, a entrada do Tiquinho no lugar do João Pelado. Qual foi a sua ideia, tirando um jogador de meio de campo, já colocando um time, porém com o meio um pouco mais esvaziado? Queria entender também a volta do Escobar nessa partida. O Souza, que tinha feito uma boa partida, uma assistência contra o Bragantino, voltou para o banco de reservas e hoje o Escobar voltou a ser titular. Bueno, en cuanto a
a la primera, en cuanto a los Sousa, principalmente, bueno, Sousa hizo una boa partida en Bragantino, mas en cuanto a la estrategia, eu consideré que, bueno, que Grêmio iba a recuar un pouco suas líneas e iba a jogar a transições. Sousa é um jogador muito de ataque, ¿sí? Entonces, bueno, eu preferi ir de menos a mais, asegurando, principalmente con Escobar, esa zona, se comprende. Entonces, eles têm jogadores de transições individuales como Pavón, con mucha velocidad, y como Alisson, que también tiene velocidad, y digo, bueno, eu imaginaba este tipo de partida es lo que eu imaginaba antes del jogo. Bueno, un Gremio recuado, saliendo en transiciones, principalmente pelos lados. Y la primera pregunta era... Bueno, mudanza es, bueno, verdad, de Schmidt amarelado. Uno toma riscos. Eu sé que estuvo en un Chimi que, bueno, que precisa 3 puntos en casa. No encallamos bien en esos primeros 10 o 15 minutos, después sí. ¿Sí? Entonces, bueno, es algo para pensar, para analizar, más yo soy un entrenador que toma decisiones y en ese tipo de decisiones puede, bueno, Chimita malerado, continúa 10, 15 minutos más, esa era una posibilidad, o tomar riesgo a partir de ahora, o hacer un hombre por hombre, ¿no? Un Chimit por Rincón, entonces era un hombre por hombre y bueno, continuar de lo mismo jeito. Entonces eu quise impor más presencia de área, porque teníamos o control de bola en el primer tiempo, como ustedes vieron también, teníamos control de bola, y teníamos o finalizaciones, más eu quería más presencia de área, entonces consideré con Lautaro y con Chiquinho tener más presencia de área, recuar un poco a Barrial, y esa fue la idea, ¿entienden? Más las decisiones las tengo que tomar antes y bueno, y después ver el desarrollo de Oyogo. Y bueno, coincido que en los primeros 10 o 15 minutos del segundo tiempo no fueron bons, ¿sí? Más después o Chimi, si vos se consigue los primeros 45 o no sé, los últimos 30 minutos, acho que Santos hizo una boa partida. Voivoda, do seu lado esquerdo, boa noite, Pedro Larroca, Energia 97 FM. No começo da temporada, o Santos teve um grande problema, que ela bola aérea. E mais da metade dos gols, num determinado momento do Campeonato Paulista, o Santos tinha tomado desse tipo de jogada. E o Santos toma o gol de empate lá em Bragança, a partir de uma bola aérea, e acontece a mesma coisa hoje contra o Grêmio. Você tem notado alguma diferença no posicionamento dos jogadores, no treinamento, enfim, que esse é um problema que você vai precisar se preocupar para as próximas partidas também? No, bueno, o bola parada es un aspecto muy importante de Oyogo. Es verdad lo de Bragantino, que recibimos un gol de una bola parada directa, donde hay responsabilidad de todos, principalmente de entrenador, más hay jugadores también o responsables de eso, y ellos saben eso, más es fuchibol. Fuchibol es acertar y errar continuamente. Bueno, hay que estar atentos en eso. Hoy no sé si fue, no analicé bien o gol, no sé si fue de directo la bola parada o fue bola rodando, ¿me entienden? Entonces yo que ahí tengo que analizármelo, no fue una bola parada, bueno, son lances de juego mismo. Más, bueno, vamos a trabajar, como siempre trabajan, la bola parada se trabalha, hasta hoy mismo la trabalhamos. ¿Sí? Voivoda, aqui à sua esquerda, Eduardo Bem. Jardim, boa noite. Voltando um pouquinho até na pergunta do amigo agora que você respondeu, da troca no intervalo, né? A entrada do Chiquinho no lugar do Schmidt. Depois você troca o Rincon e o Igor Vinícius, né? Lugares do Barreal e do Mike, certo? Se eu não estou Certo. enganado. Queria que você se aprofundasse um pouquinho nessas trocas de novo. Você disse que queria mais presença diária. Depois coloca o Rincon ali por dentro. O time acabou ficando um pouquinho mais com o Zé e o Rincon só por ali. Foi mais ainda nessa linha de ter uma presença diária e só os dois ali por No, dentro? bueno, la idea era, en el segundo tiempo, era defender siempre con 4, 2 zagueros más uno de los 2 laterales, o bueno, el que no sube, defiende,
más con equilibrio de ser Rafael, ¿sí? Después Barreales más de ataque, Roleiser más de ataque, los dos presencia de área, Guilherme. Después, a medida que fue aconteciendo el jogo, eu estaba mirando a Barreal que ya estaba un poco cansado. Digo, bueno, ahora voy a mantener a hacer a Rafael, pero más con más libertades. Entonces vamos a defender con 3, estábamos perdiendo el juego, voy a asegurar con Rincón y voy a soltar más a Ser Rafael, que fue lo que aconteció, ¿no? Ser Rafael teve una o dos opciones de gol muy claras, entonces él ya se soltó más o precisaba un hombre que sustente a él, y ese hombre tenía que ser Rincón. Eu sabía que bueno, que precisábamos ganar, mas eu no quería recibir otro gol, porque si recibíamos otro gol se iba a poner mucho más difícil o juego. Y la presencia de área continuó, porque la presencia de área estaba Lautaro, que teve una chance muy clara, después de esa misma chance fue una doble chance de Chiquinho, no sé si vos se lembra, después o gol de Lautaro, entonces esa presencia de área, bueno, se manifestou no segundo tempo. Uma pergunta. Tudo bem, Tudo bem? Voivoda? Eu não sei se você concorda, mas assim, em termos de desempenho, eu acho que o Santos fez as suas melhores partidas com você fora de casa contra o Atlético Mineiro, isso, depois o Bragantino. Foi justamente numa dessas partidas fora de casa que o Santos conseguiu marcar mais do que um gol, né? O Santos jogou 3 vezes aqui e marcou 2 gols, um contra o São Paulo e um hoje. Você falou da sua preocupação também com a ansiedade dos jogadores por conta desse momento complicado que o time vive na hora da finalização, né, de concluir as jogadas. Você acha que isso tem um pouco a ver com o fato de jogar aqui diante da sua torcida na Vila Belmiro? Fora de casa, você sente o time um pouco mais leve? No, de verdade. Me gusta e a jogadores les gusta jogar acá en la Vila Belmiro. Eu considero que sí. Si você, eu não sou, me gustan los dados, mas eu sou más de sentir o jogo o análisis más mismo de dentro do campo o cuando termina o jogo. O partida de São Paulo, o time fue superior ao adversario y hoy también. ¿Sí? No se consiguió el gol, que bueno, que es lo que realmente vale, ¿sí? Mas eu veo a jogadores con vontade de jogar aquí en la Vila Belmiro, o campo es bom, estamos con nosa torcida, bueno, tenemos que conseguir ganar, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el camino para ganar? Es defender bien y atacar mucho. Entonces eso. Hoy Chimi defendió, mas o adversario llegó en dudas veces o 3, si consiguió un gol, si vemos muchas finalizaciones, si conseguimos un gol, más vamos a continuar acreditando, trabajando y confiando, porque bueno, si continuamos creando esa chance de gol, o resultados o 3 puntos van a ficar aqui. E na entrevista. Pessoal, como eu botei no título aí, né? Ficou perigoso, mas eu não culpo o Vojvoda, só para explicar aqui o vídeo, eu não vou falar muito, tô chateado. Hoje o Santos foi deplorável, né? Não culpa do Vojvoda, porque o Vojvoda pegou realmente uma bomba, né, este ano. E problema de gestão, pessoal. O problema do Santos é gestão, não é jogador, não. Eu vejo muita gente no chat aí pedindo a saída do Guilherme. Cara, ele não é craque, entendeu? Mas também faz parte também do erro que o Santos cometeu. Mas de todos ainda é o que faz gol de vez em quando. E que situação do Santos, cara. Que situação chata, porque um time popular como é o Santos, um time conhecido, né? Mundialmente, tá passando por isso é complicado. O time de Pelé, né? O time de Pepe, principalmente Pelé, que já deixou esse mundo. Mas é complicado, não tem o que falar. Como ele falou, treinar e voltar melhor, beleza, pessoal? Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, tiver menos vontade de postar vídeo, o time não ganha. É complicado, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários.